Mas eu queria entrar na minha palavra hoje. E a minha mensagem hoje, o tema dela é o poder de dobrar os joelhos. Estou olhando aqui. Meu professor de tênis, aqui é o Robson, né? Irmão do nosso ministro de louvor aqui, João Vitor, não sei se ele está aqui. Irmãos estavam separados, né, no nascimento. Mas o Robson, né, essa semana eu ia fazer aula com ele de tênis. E aí, gente, eu tô com um problema no joelho, não consegui fazer aula. Sempre fui um cara que gostei muito de esporte, de praticar atividade esportiva. E aí eu vi o pessoal mais velho falando, né? Negócio de joelho. E sempre achei que não tinha nada a ver, né? Eu falei, é coisa de velho, né? Então eu não sei agora se eu estou velho, né? Eu não sei se realmente é alguma outra coisa, mas eu estou com problema no joelho. Eu tenho muita dificuldade hoje para subir escada, tenho dificuldade para dobrar o joelho. Aí eu fiz, né? Voltei da minha lua de mel, do meu casamento, aí fiz uma aula com o Robson. Já estou há 2 semanas com o joelho sem conseguir dobrar direito, sem conseguir andar. E aí, assim, como que o joelho, né, que é talvez uma parte do corpo que a gente não valoriza, o joelho é uma parte do corpo que a gente nem liga, mas como quando o joelho ele está com um problema, como que ele faz diferença no nosso dia a dia, não é verdade? É difícil de andar, é difícil de subir escada, é difícil de fazer qualquer coisa, gente, com o joelho machucado, né? E eu queria falar um pouco hoje sobre isso, o poder do joelho. Qual que é o poder de joelho que a palavra nos ensina? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis 50. Muito importante você abrir sua Bíblia também, você lê junto comigo. Então pega aí, se você não trouxe, abre o seu celular. Gênesis 50. Gênesis 50 tem um versículo que a gente conhece bastante, e eu quero trazer um contexto para você hoje, de um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, que eu mais me identifico também muitas vezes. E muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, né, a gente passa despercebido, e a gente vai ver que muitas vezes a beleza das coisas ela está nos detalhes. E a beleza da palavra de Deus também ela vai estar nos detalhes. Eu quero mostrar para você hoje como existem detalhes incríveis nesse texto que você já ouviu talvez a sua vida inteira, ou talvez você vá ouvir hoje a primeira vez. Mas o versículo 20, ele fala assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Para a gente entender o contexto desse versículo, vamos voltar um pouco para o versículo 14. Versículo 14 fala assim: depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos dele, né, que tinham jogado ele no poço, agora estão arrependidos. Mas você vê que eles estão arrependidos não pelo que eles fizeram, eles estão arrependidos porque agora eles foram pegos, né? Continuando o versículo 16 fala assim: portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Gente, calma aí, nós vamos continuar o texto, mas aqui já está uma coisa importante. Quando alguém chegar para você falando assim, Deus falou, como forma de manipulação, você não pode aceitar isso aí na sua vida, porque as pessoas usam Deus falou para tentar manipular as pessoas. Deus falou que é para você namorar comigo. Já recebeu uma dessa aí? Ou Deus falou que é para você me emprestar dinheiro. Já recebeu uma dessa? Se alguém chegar e falar alguma coisa dessa para você, você tem que falar assim: amigo, se Deus falou com você, amém, mas eu tenho aqui ligação direta com o Pai, Ele vai falar comigo também. A gente tem que parar de usar esse termo Deus falou para a gente manipular situações, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros, tá? Porque aqui você vê, o que os irmãos chegaram para José e falaram? Os irmãos de José chegaram e falaram para ele: o pai morreu, né? Aí a gente precisa agora fazer alguma coisa, porque agora que o pai morreu, né, José ele vai maltratar a gente. José ele vai agora revidar aquilo que a gente fez para ele. E aí o que eles falam? Deus falou, usando o que? Uma mentira. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com essa frase, Deus falou, tá? Continuando: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Gente, José chorou aqui, não foi porque o pai dele morreu não, viu? Porque José já tinha recebido a notícia, tinha 40 dias que o pai dele tinha morrido.
Então ele já tinha vivido o luto de 40 dias. José, ele chorou aqui, porque ele percebeu que seus irmãos ainda não haviam entendido e não haviam mudado, mesmo depois de toda a graça que José tinha oferecido para eles. Continuando, versículo 18: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então eu quero falar para vocês hoje, que joelhos dobrados quebram correntes, tá? Guarda essa frase: joelhos dobrados quebram correntes. E eu quero começar, você me acompanha aqui com dois pensamentos, tá? Primeiro pensamento que eu quero que você me acompanhe aqui, é que a posição na qual você está hoje, influencia as decisões que você toma. Vou falar de novo, tá? A posição na qual você está hoje, influencia as decisões que você toma. Parece óbvio, né? Mas vamos falar aqui, por exemplo, de Gênesis, quando começou a criação. Quando começou a criação, Deus falou: haja luz, e houve luz na escuridão, porque Deus estava em uma posição onde Ele podia gerar luz no meio da escuridão. Agora, se você não pagou a conta de luz da sua casa, e você fala assim: haja luz, vai acontecer alguma coisa? Não. Por que não vai acontecer alguma coisa? Porque você não é Deus, certo? Então vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, você não é Deus, infelizmente, ou felizmente, né? Então a posição na qual você está, ela determina as decisões que você toma, né? Algumas vezes a gente fica confuso, né, em relação a essas frases, mas vou explicar para vocês aqui, e dá para a gente entender um pouco, falando um pouco sobre paternidade. Nós temos muitos pais aqui. Quantos pais nós temos aqui? Pais e mães? Só levante sua mão. Temos bastantes. Pais e mães vão me entender aqui. Talvez você que é pai e mãe, muitas vezes você se pegou numa posição onde você falou assim: nossa, eu estou soando igualzinho o meu pai, quando você estava tratando alguma coisa com seus filhos. Ou, nossa, eu estou soando agora igualzinho a minha mãe, né? Já parou por alguma situação parecida com essa? Talvez você está soando igual agora, porque você está numa posição agora como pai, que não somente você tem que prover, mas você tem que também proteger as pessoas que são tão valiosas para você, né? E aí, você começa a tomar decisões e fazer coisas que talvez os seus filhos não entendem, e que talvez foram feitas com você quando você era criança também, você não entendia, né? E aí seu filho fala: ah, mas você não me ama, mas você não quer que eu seja feliz, né? E a posição que você está influencia a decisão que você tem que tomar, porque empatia é difícil para o filho, porque o filho nunca esteve na posição do pai, mas o pai já esteve na posição de filho. E também, da mesma maneira que é com família, talvez é com dinheiro também, porque talvez a gente ouve uns clichês assim, né? Dinheiro não é tudo. Já ouviu esse clichê? Todo mundo já ouviu, né? Dinheiro não é tudo. Mas se você, não sei se você já esteve nessa situação alguma vez, onde você não tinha dinheiro nenhum, você não tinha dinheiro para pagar as contas, você estava endividado, você estava precisando de dinheiro, talvez você está assim nesse momento. Tenho certeza que a frase que você usar não é: o dinheiro não é tudo, porque talvez agora o dinheiro seja tudo que você esteja precisando, né? E talvez ao invés de falar o dinheiro não é tudo, talvez você está numa posição que talvez você não vai falar isso, né? E você começa a fazer coisas, eu não estou falando coisas desesperadas, mas não estou falando de roubar, mas talvez o que sai da sua boca não é: o dinheiro não é tudo. Mas o que sai da sua boca talvez seja: eu posso lavar a sua louça, eu posso lavar o seu quintal, posso cortar a sua grama, posso te ajudar de alguma maneira, com alguma coisa que você consiga me dar algum dinheiro. Então talvez a posição que você está, ela influencia as decisões que você toma. Então algumas vezes a gente tem que parar de julgar as pessoas que estão fazendo coisas em situações de desespero, que talvez você já passou, que talvez você está passando agora. Eu me lembro, né, que antes de eu começar, eu comecei, fundei o Relevância, né, tem mais ou menos, vai fazer 5 anos agora, e antes de eu começar, eu fui líder em outras igrejas, e quando eu era líder em outras igrejas, gente, eu olhava para o pastor, e eu falava assim: se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria isso, ou se eu fosse o pastor dessa igreja, eu não faria isso, né? Talvez você está se identificando comigo agora, falando de mim, né? Mas gente, hoje que eu estou na posição de pastor,
Eu falo que às vezes eu tenho que pedir, talvez eu tenho que mandar um pedido de perdão para as pessoas que foram meus pastores antes. Porque muitas das coisas que talvez eu falei que eu nunca iria fazer, hoje eu faço. Talvez muitas das coisas que eu achava que era diferente, hoje eu entendo por que eles fizeram. E talvez o meu olhar na época era um olhar egoísta, mas hoje eu entendo que o olhar deles comigo era um olhar de proteção, era um olhar de amor. Era um olhar porque eles sabiam já o que seria melhor. Então, a posição que você está influencia as decisões que você toma. Agora vamos inverter isso? Vamos inverter essa frase aqui, porque as decisões que você toma influenciam a posição que você está. Faz sentido essa troca aí também que a gente fez agora? Talvez nem tudo que aconteceu na sua vida foram por decisões que você tomou, certo? Mas será que um pouco foi por causa de decisões que você tomou? Ou será que talvez muito do que está acontecendo na sua vida hoje foram decisões que você tomou ou deixou de tomar? Quando foi a última vez, gente? Quando foi a última vez, tá? Que você viu alguém perder um emprego, tá? Que você viu alguém perder um emprego e a pessoa chegou para você e falou assim: quer saber? Eu perdi o emprego porque eu era ruim naquilo lá. Já ouviu alguém falar isso aí? Eu era preguiçoso, eu chegava atrasado, eu era pago para trabalhar 7 horas, eu trabalhava só uma, né? Você já ouviu alguém falando isso quando perdeu o emprego? Não, né? Ninguém fala isso quando perdeu o emprego, não é verdade? Na igreja também é perigoso, gente. Porque a gente começa, como eu estava falando aqui no começo, a gente começa a dar justificativas espirituais em coisas que aconteceram por uma série de decisões que na verdade você ou eu tomamos, e você espiritualiza as suas decisões para que você não tenha que lidar com os seus problemas de caráter. Então é muito mais fácil você espiritualizar decisões que você tomou, ao invés de você enfrentar e entender que foram decisões suas, e você ter que lidar com os seus próprios problemas de caráter. Esse é um problema que a gente tem na igreja. Tudo a gente espiritualiza. E eu vou falar para vocês, gente, Deus, Ele nos dá a liberdade de tomar decisões. Eu acredito que Deus fala com a gente sim. Eu acredito que Deus, Ele nos dá direções. Mas Deus também nos dá a liberdade de escolher. Então você escolheu. Deus pode ter falado, mas quem escolheu foi você. Você escolheu e tomou essas decisões. A posição na qual você está determina as decisões que você toma. Talvez algumas decisões que você tomou, talvez você que passou por algum tipo de doença emocional, depressão, ansiedade, alguma coisa, eu entendo que talvez não seja 100% sua culpa, porque eu entendo que talvez muitas dessas coisas, elas são coisas que fazem parte da nossa genética. Mas no processo onde você está passando, enfrentando situações assim, talvez você comece a aceitar alguns hábitos que te levaram até esse lugar, e aí isso acaba prolongando o seu estado de depressão. E o que a gente mais usa a gente usa a frase: o diabo me atacou, o diabo está me atacando, o diabo me atacou. E uma coisa que eu entendi é que não é tanto o ataque do diabo que importa, mas sim o que você faz depois do ataque dele. Porque olha só, a Bíblia ela fala para nós que o diabo ele anda ao nosso redor como um leão. Então a Bíblia fala, né, que o diabo ele não procurando a quem devorar, certo? Ele anda ao nosso redor como um leão procurando a quem devorar. A Bíblia fala então que o diabo ele não tem o poder para nos devorar, ele tem o poder para nos atacar. Agora, a diferença entre o ataque do diabo e ele te devorar, isso vai estar relacionado às decisões que você toma durante o ataque. Então quando o diabo ele te ataca, o que vai importar não é o ataque dele, mas as decisões que você vai tomar a partir do momento que ele começar a te atacar. Ou seja, quando você se sente ansioso, o que você faz? Quando você se sente triste, o que você faz? Quando você se sente rejeitado, o que você faz? Será que você hoje tem revidado? Ou será que você leva isso para Deus? Porque o ataque ele vai acontecer. Agora, o que vai acontecer com esse ataque vai depender da decisão que você tomar durante esse período. E quando a gente olha na vida de José, a gente vê que a vida de José ela acontece decorrente de uma corrente de eventos. É uma corrente de eventos que acontece na vida de José. E tudo na vida de José é muito rico em detalhes. E não é resumido somente em que o inimigo queria usar para o mal, Deus usou para o bem. Tem muita coisa que acontece nesse meio. E eu quero te mostrar como que os eventos na vida de José, apesar deles serem dolorosos, eles posicionaram José para o propósito que Deus tinha na vida dele, né? Rapidamente, em resumo então, para quem nunca ouviu aqui, vou resumir rapidinho. José então ele teve um sonho, aí ele revela esse sonho para os seus irmãos,
E aí os seus irmãos ali não gostam desse sonho, eles ficam bravos com José. E aí eles pegam e jogam José num poço, tá? E eles jogaram José lá no poço porque José foi checar se eles estavam fazendo o trabalho deles direito. José foi dedurar eles para o pai. Aí eles pegam e eles se sentem numa posição onde eles tinham autoridade de jogar José no poço. E é muito fácil quando a gente estuda a história de José, a gente se identificar com José. Mas será que talvez muitas vezes você não foi algum dos seus irmãos? Será que às vezes você já não foi uma pessoa que teve inveja? Será que às vezes você não foi uma pessoa que teve ciúmes? E você tomou atitudes em relação a isso que prejudicou outra pessoa? Porque a gente vem aqui para a igreja, a gente só fala, né, se identificar com o sofredor, com a vítima. Mas também a gente tem que tratar o nosso caráter, muitas vezes olhar que a gente tem a atitude dos irmãos de José também. O irmão invejoso, o irmão ciumento, o irmão que prejudica. E aí, eles vendem José como escravo. E aí quando a gente chega em Gênesis 50, né, o que a gente acabou de ler, sabe quantos anos José tem em Gênesis 50, gente? José está com 56 anos. Quando ele foi vendido como escravo, sabe quantos anos ele tinha? 16. Quantos anos nós estamos falando aqui então? 40 anos, galera. 40 anos. Já parou para pensar nisso, que foram 40 anos? Foram 40 anos que José foi testado. Você está aí sendo testado por 2 meses, você está reclamando, você não está aguentando. Você está sendo testado aí talvez há 1 ano, e você está reclamando que você não está aguentando. José foi testado por 40 anos, tá? 40 anos José foi testado, do período que ele foi vendido como escravo até esse texto que nós lemos agora. Foram 40 anos até José poder ter um entendimento dos eventos que aconteceram na vida dele, para que ele pudesse entender tudo o que aconteceu na vida dele. A rejeição, a prisão, ser vendido como escravo, foram difíceis para ele. Mas uma coisa que a gente pode ver na vida de José nesses 40 anos, é que o favor de Deus sempre esteve com José. Essa é a frase que mais aparece na história de José, gente. O favor de Deus estava com a vida de José. Sabe, José estava na prisão, o favor de Deus estava com ele. José estava como escravo, o favor de Deus estava com ele. José estava no poço, o favor de Deus estava com ele. E sabe que uma coisa que Deus falou comigo também, para falar para você hoje, que o mesmo favor que estava sobre a vida de José, ele está sobre a sua vida também hoje. Ele está sobre a sua família também hoje. O favor de José, o favor de Deus na sua vida, está quando você está lavando a louça na sua casa. O favor de Deus na sua vida está quando você está no trabalho. O favor de Deus está na sua vida quando você está estudando. O favor de Deus está na sua vida quando você está comendo. Porque existe um favor de Deus sobre você e sobre a sua casa. Assim como tinha sobre a vida de José também. E quando você entender que existe um favor de Deus na sua vida, você vai entender, no momento talvez que você ganhar uma promoção, você vai entender que foi o favor de Deus na sua vida. No momento de dor, você vai se lembrar que existe um favor de Deus sobre a sua vida também. E sabe o que esse entendimento traz para você? Se você entender que existe o favor de Deus na sua vida, isso vai te fazer 2 coisas. Vai te fazer humilde em boas situações, e vai te trazer esperança em situações difíceis. Então entenda, o favor de Deus está sobre a sua vida. E quando você entender isso, Deus vai te fazer humilde em situações onde você vai ser glorificado. E Deus vai te trazer esperança em momentos que você tiver dificuldade. Porque você vai saber, foi o meu pai que me favoreceu. José sabia disso. José, ele viu um dia no sonho dele que os seus irmãos se prostrariam diante dele. José viu tudo isso que aconteceria, mas José não viu a corrente de eventos que aconteceria até o momento em que ele teria esse sonho se tornando realidade. Então José viu algo muito bom no sonho, como nós todos vemos nos nossos sonhos, mas a gente não vê a corrente de eventos que é necessária para que esse sonho se torne realidade na nossa vida. Então José, ele só conseguiu ver a parte boa. Mas quando José, e muitos falam, né, desculpa só, me lembrei de um pensamento aqui, muitos falam que talvez se José não tivesse contado o sonho dele para os irmãos, ele não teria sido jogado para o poço, né? Porque as pessoas falam assim, você não pode ficar contando seus sonhos para os outros, né? E aí José contou o sonho dele para os irmãos, e os irmãos jogaram José no poço. Aí fala assim, se José não tivesse contado os sonhos dele para os irmãos, talvez ele não teria sido jogado no poço. Eu já penso do contrário, né? Eu acho que se José não tivesse ido para o poço, como que José teria chegado no Egito, e como que José teria resolvido o problema da fome de toda uma nação, se ele não tivesse feito isso? E sabe o que isso me mostra, gente? Presta atenção nisso aqui, ó. Sabe o que me mostra isso?
me mostra que mesmo quando eu erro, mesmo quando a gente erra, Deus pode pegar esses erros e tornar os nossos erros em milagres, se a gente entregar ele nas mãos de Deus, e se a gente for humilde em relação a eles. Porque um erro, talvez, de José, de ter contado o sonho para os irmãos, foi o que fez José, Deus usou isso para alimentar toda uma nação no futuro depois. Aí José chega na prisão, ele começa a revelar o sonho de outros presos, né? E talvez nós, na posição de José, você não teria atitude de José. Por que você não teria atitude de José? Porque você já estava há um bom tempo sendo humilhado, há um bom tempo passando por situações difíceis. A nossa tendência é a gente começar a se vitimizar. Então, ao invés da gente tomar as decisões certas, quando a gente está passando por momentos complicados, a gente começa a tomar decisões como se a gente fosse vítimas. E ao invés da gente aprender com o que a gente está passando e amadurecer, a gente prefere se colocar numa posição onde a gente é o coitadinho. José não, José estava na prisão. E aí o que José faz? Ele continua perguntando para Deus qual que é a vontade dele. José continua tentando entender o porquê que ele está passando por tudo isso, por que Deus colocou ele lá. E sempre que aparece uma oportunidade onde José pode ser bom, José continua sendo bom, mesmo com todo mundo sendo ruim com ele. Porque José podia estar pensando assim: nossa, eu estou numa prisão, injustamente, porque me prenderam por algo que falaram que eu fiz eu fiz do contrário daquilo, né? Eu já estou aqui há um tempo, né? Fui traído pelos meus irmãos, né? E agora Deus fala para mim que eu tenho que revelar o sonho dos outros aqui dentro da prisão, né? Talvez nenhum de nós, dificilmente a gente teria a atitude que José tem. Então eu queria que você entendesse aqui que existem duas coisas: existe o evento e existem as decisões. E essas duas coisas, elas são diferentes. O evento, ele se difere da decisão. Por quê? Vamos falar aqui desse culto aqui. O culto, ele é um evento. As músicas que são tocadas nesse culto fazem parte do evento. A gente está aqui agora lendo a palavra de Deus, aprendendo sobre a vida de José, isso faz parte do evento. Agora, a adoração é uma decisão. A adoração não faz parte do evento. A adoração é uma decisão que você toma dentro do evento. Aí a gente cantou aqui, a gente teve o nosso momento de louvor, e a gente cantou aqui: Deus, Tu és meu firme fundamento. A gente cantou aqui: eu vou edificar minha casa no Senhor, e eu e a minha família teremos vitória. Mas talvez você ficou quieto na hora do louvor, você não abriu a sua boca na hora do louvor. Aí você fala assim: porque eu tenho vergonha de cantar, porque eu canto mal. Mas você não tem vergonha de cantar no chuveiro, né? Igual meu amor, né? Meu amor canta todo dia no chuveiro, gente. Mas põe o microfone aqui na mão dela para cantar. Mas você, talvez, você fala assim: porque eu tenho vergonha. Mas a gente já falou aqui, você já virou por mão do seu lado, você falou assim: você não é Deus. Nesse evento aqui, nesse culto aqui, o centro dele, a estrela desse evento aqui é Deus, é o Espírito Santo. E quando você canta, você não está cantando para o seu vizinho, você não está cantando para alguém achar sua voz bonita. Quando você canta dentro desse evento aqui, você está cantando para Ele. Então o que eu quero falar para você, a próxima vez que você vier nesse evento aqui, vamos chamar isso aqui de um evento. A próxima vez que você vier nesse evento aqui, eu quero encorajar você: abre a sua voz, sabe? Canta alto, canta de coração, sabe? Fala para Deus, mesmo se você não acredita que você não está no que você está cantando ainda, faz uma declaração profética sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu edifiquei a minha vida no Senhor e eu verei vitória, sabe? Declara isso como algo profético para você e para a sua família. Por quê? Porque o culto, ele é um evento, mas a adoração é uma decisão. E você tem que começar a tomar decisões dentro dos eventos. Você não pode dizer mais que você é refém de eventos e circunstâncias, porque dentro de todo evento você tem o poder de tomar decisões. Hoje eu quero libertar você de ser escravo de circunstâncias. Você não é escravo de circunstâncias. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, gente. Trânsito é um evento, tá? Isso aqui vai pegar muita gente aqui agora, tá? A gente que mora aqui em São Paulo. Então, trânsito é um evento. A hora que você sai da sua casa é uma decisão, tá? Então, tem gente que chega atrasado para tudo. E sabe qual que é a desculpa? O trânsito. Gente,
só tem trânsito quando tem acidente, ou se está fazendo alguma obra em São Paulo. Gente, pelos próximos 1000 anos vai continuar tendo acidente, vai continuar tendo obra aqui em São Paulo. Então, gente, trânsito é o evento. A hora que você sai da sua casa é uma decisão, porque as pessoas começam a culpar o evento e começam a falar que a culpa do seu atraso, a culpa da sua ansiedade que você sente no trânsito porque você vai atrasar, é do trânsito, sendo que você tem um poder para tomar dentro do evento. Você sabe que vai ter trânsito, você sai mais cedo, e você sair mais cedo, isso vai talvez te ajudar a aliviar a sua ansiedade, talvez vai te ajudar a aliviar o seu estresse. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa que tenha mais pontualidade, respeita o tempo dos outros. Então, você tem que entender que existe uma diferença entre evento e entre decisão. E a gente tem que parar de culpar os eventos e começar a tomar as decisões que Deus está nos chamando para tomar, a fazer dentro dos eventos que nos empoderam a avançar. Ou senão você vai ficar o resto da sua vida sendo escravo daquilo que acontece. Pensa se em algum ponto da vida de José tivesse decidido assim: não é justo o que eu estou passando, não é justo. Será que a gente estaria vivo hoje? Será que a gente estaria aqui hoje? Se José ele não tivesse servido com excelência nas pequenas posições que Deus colocou ele nunca poderia ter sido confiado nas grandes. Sabe, ao longo do caminho, eu entendo que José ele teve que ir tomando pequenas decisões todo dia. E a gente também tem que tomar pequenas decisões o tempo inteiro. Eu não sei, aí esses dias eu estava vendo tanto de decisão que a gente toma por dia, gente. É impressionante, eu não me lembro o número. Alguém lembra? Você lembra, pastora Lê, quantas decisões a gente toma por dia? É muitas, né? Minha irmã está aí, a Carol? Tá ou não? Não tá, né? Tá lá. Quantas decisões, Carol, a gente toma por dia? Milhares. São milhares, né? Ninguém sabe o número certo, né? Gente, a gente toma milhares de decisões todos os dias. Milhares de decisões todos os dias. Imagina se José tivesse tomado uma decisão diferente. Sabe, quando você vai tomar uma decisão, será que você faz isso de coração ou você faz só quando alguém está olhando? Quando você vai tomar uma decisão, você pega atalhos ou será que você vai fazer direito o que você tem que fazer? Será que você sabe, às vezes, escolher as palavras que você usa? Será que talvez financeiramente hoje você estaria em um lugar diferente se você tivesse tomado decisões diferentes ao longo do caminho? Mas será que também você entende que o seu futuro ele não está preso ao seu passado também? E que você pode começar a tomar decisões diferentes agora? A gente falou sobre a corrente de eventos que levou José até onde ele está hoje. Mas sabe o que eu acho mais interessante do que a corrente de eventos que levou José até onde ele está hoje? Foram as correntes de decisões que levaram José até onde ele está hoje. Porque se José tivesse tomado qualquer decisão diferente, onde que a gente estaria hoje? Sabe? Todo mundo fala assim, né? Falava assim para mim: quando você casar, você vai engordar, né? Gente, eu casei tem um mês e pouquinho, eu já engordei quase 3 quilos, né? Aí sabe como Adão fala de Eva, né, e da maçã? Fala assim: foi ela que me deu. Né? E aí eu falo, né, casei, né, o pessoal fala: quando você casar você vai engordar. Por quê? Porque ela cozinha bem, porque ela me dá comida boa, né? Aí de repente você começa a transformar uma bênção que Deus te deu em talvez algo ruim para a sua saúde, porque você não assume as decisões que você toma dentro do evento. Em algum momento eu acho que eu tenho que assumir a responsabilidade, né, que apesar dela ter me dado, fui eu que escolhi comer aquilo lá, e fui eu que escolhi repetir 3 vezes, ou fui eu que escolhi comer um ovo de Páscoa sozinho, né? Em algum momento eu tenho que tomar a responsabilidade que essa decisão foi minha. Não foi culpa do ovo que ela me deu, porque ela me deu o ovo em bondade, mas eu tomei a decisão de comer ele inteiro sem dividir com ninguém. Não é verdade? Então em algum momento nós temos que começar a tomar a responsabilidade das decisões que a gente toma dentro dos eventos, porque é muito fácil você culpar a circunstância, é muito fácil você culpar o evento, mas entenda, saia daqui entendendo hoje, dentro de todo evento, dentro de toda circunstância, você tem decisões que você toma, você tem decisões que você pode tomar também. E José tinha uma decisão importante para tomar nesse trecho que a gente leu agora. José tem uma decisão muito importante para tomar, porque agora seu pai morreu, o pai de José morreu, e os irmãos de José estão ajoelhados na frente dele,
falando: José, tenha misericórdia de nós, José. José, a gente errou com você, José. Eu sei que o relacionamento nosso foi ruim, a gente te traiu, mas José, nos alimente de alguma maneira. E José fala assim: Deus intentou para o bem. É a frase que a gente usa muito. Mas José em nenhum momento está falando que a traição foi boa. Então talvez, muitas vezes a gente tem dificuldade de falar Deus é bom, e a gente tem um entendimento sobre Deus é bom, porque a gente está passando por situações ruins, a gente está passando por eventos difíceis na nossa vida, a gente está passando por momentos difíceis, talvez na minha casa, nas minhas finanças, na minha família, com meus amigos, ou na igreja, ou no trabalho, e aí a gente tem dificuldade de, nesses momentos, falar que Deus é bom, porque a gente quer, falando que Deus é bom, falar que o momento é bom também. Não é isso que José está ensinando para a gente. José está falando para a gente: ó, foi ruim. E talvez muitas vezes, para a gente chegar no Deus é bom, a gente tem que admitir que foi ruim. Talvez falar: poxa, aquilo que eu passei foi ruim, sabe, essa situação que eu passei foi ruim, o que aquela pessoa fez comigo foi ruim, essa doença ela é ruim. Mas apesar disso, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Porque se você quiser transformar a situação em boa, gente, não é isso que a palavra fala de nós. Mas o que a palavra fala é que mesmo na situação ruim, a gente continua tendo um Deus que é bom. E Ele é bom o tempo todo. E aí José está com os irmãos na frente dele. E aí a gente lê as notícias, né? A gente acabou de ver aí nas escolas, gente entrando e matando um monte de gente lá. É desumano isso. Você fala assim: como que Deus é bom nisso? E talvez muitos de nós, a gente conhece muitos Josés ao longo da vida, sabe, eu estava vendo a história de um pastor, que perdeu uma filha de 5 anos de idade, sabe, e eu vi a oração que ele fez, no dia do sepultamento da filha, e eu falei assim: poxa, isso aí é um José, sabe, estou olhando aqui agora, eu vejo aqui, eu lembro o ano passado, a Thaís e a mãe dela estão aqui, o pai da Thaís faleceu, marido, e aí eu vejo a Thaís adorando aqui em cima, eu falo: ó, um José, sabe, um José, sabe qual é a resposta que a gente dá para situações que a vida nos coloca? Quais são as situações, a resposta que você dá para os momentos e os eventos que acontecem na sua vida? Porque nesse momento aqui, você se coloca, os irmãos se colocaram de joelhos na frente de José, e José tem a possibilidade de dar uma resposta para eles. Talvez José passou a vida inteira esperando esse momento, e agora José está numa posição, né, como a gente falou, a posição que você está determina a decisão que você toma. José está numa posição agora que ele pode tomar uma decisão, porque ele está numa posição de poder. E talvez nós, e talvez José, a gente ficou esperando a vida inteira por esse momento. Ficou esperando: ah, vocês me traíram, né? Vocês me jogaram no poço, vocês inventaram que eu tinha morrido, né? Vocês me venderam como escravo, vocês me fizeram sofrer por 40 anos, agora Deus está me honrando, né? Minha vitória tem sabor de mel, né? Não é essa frase que a gente pensa: nessa hora minha vitória tem sabor de mel. E aí você fala assim: agora, sabe, eu estava conversando esses dias com a Nicole, minha esposa, e ela está mudando de Porto Alegre para São Paulo. Gente, falei para ela já que é para ela acostumar, né? Porque esposa de pastor, o que acontece na nossa vida vira ilustração para pregação, né? Então, a gente estava conversando, e ela estava me contando, né? Ela estava compartilhando como muitas vezes tem sido difícil para ela a mudança de Porto Alegre para São Paulo, fazer novas amizades, conhecer pessoas e tudo mais. E aí aí ela até reclamou, porque eu sempre sou uma pessoa que eu falo assim: ah, mas ó, pensa em tal pessoa que passou por uma situação bem mais difícil que ela. Ela falou: isso aí não está ajudando em nada. Mas é verdade, sabe, às vezes me faz bem, e eu gosto de ler a Bíblia e ver, sabe, como pessoas que às vezes, personagens bíblicos que passaram por tanta dificuldade, e a gente vê as respostas que eles deram, as dificuldades que eles passaram, e onde Deus colocou eles, e a forma como Deus supriu e proveu para eles. Sabe, você acha que Deus não vai suprir para você, que Deus não vai prover para você, na situação que você está passando também, na dificuldade que você está, sabe, eu me identifico com isso também. E aí, os irmãos se ajoelham diante de José. Queria pedir para a banda já vir subindo. Os irmãos, eles se ajoelham diante de José. E aí José, ele responde algo para os irmãos naquela hora, porque os irmãos estão suplicando pela misericórdia de José. Já estou finalizando, presta atenção nisso aqui, gente, que isso aqui é o que Deus falou comigo nessa mensagem, que eu queria que você entendesse. O que José faz?
Primeiro, que José não revida. E o que ele fala? Eu não vou revidar, porque se eu revidar para você, eu estou tomando o lugar de Deus. Ele fala assim: porventura sou eu Deus? Porque os irmãos estão achando que José vai botar eles na prisão, que José vai revidar. E José fala assim: não sou eu. Eu não tenho esse poder de decisão. Por mais que hoje eu estou numa posição de poder, eu não tenho poder de decisão nesse momento. Por quê? Porque José entende que ele não é Deus para tomar decisão naquele momento. E aí o que José faz? José, ele se ajoelha diante dos seus irmãos. E José, ele começa a chorar. Gente, toda vez que eu venho pregar aqui para vocês, toda vez que eu venho trazer uma mensagem aqui, antes de eu entrar, por mais menor que seja o tempo, eu me ajoelho. Fui ali na salinha agora, aqui um pouco antes de entrar, me ajoelhei lá. Sabe por que eu me ajoelho? Eu me ajoelho e eu me coloco de joelhos, porque eu tenho um temor muito grande do que nós estamos fazendo aqui. Sabe, eu falo assim: Deus, eu não sei como as pessoas estão chegando aqui nessa manhã. Talvez tem gente que está chegando aqui arrebentado. Talvez tem gente que está chegando aqui que está passando por problemas de saúde. Talvez tem gente que está chegando aqui que está com problemas financeiros. Talvez tem gente que está chegando aqui que está com dor. Tem gente que está com ansiedade, está com depressão. Talvez tem gente que está chegando aqui que perdeu alguém querido. Talvez está chegando gente aqui que tem histórias de abuso. Eu falei: Deus, eu não tenho resposta para essas pessoas, mas eu me ajoelho, eu falo assim: Deus, mas eu me rendo diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem aquilo que eles precisam. O Senhor tem aquilo que eles precisam. Porque eu entendi, sabe, que quando eu me ajoelho, eu volto os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E eu entendi que joelhos dobrados quebram correntes. Joelhos dobrados quebram correntes. É uma palavra de Deus para a sua vida. É um toque nas vestes do Senhor. Pode trazer a resposta que você está precisando. O que aconteceu comigo foi ruim, mas se eu culpar você, ocupar a vida, isso aí vai virar amargura dentro do meu coração, e vai virar uma corrente que me prende. Olha só que interessante, gente. Todo atleta, estou assistindo um seriado de golfe. Todo atleta de golfe, ele entende que a força da tacada dele vem da onde? Sabe de onde que vem? Vem dos joelhos. O atleta de basquete, ele sabe que a precisão do arremesso, sabe de onde ela vem? Ela vem dos joelhos. Um lutador, ele sabe que a melhor posição que tem é com os joelhos dobrados. A minha pergunta é: por que nós estamos tentando lutar as nossas batalhas de pé, quando Deus fala que a posição que nós deveríamos estar é com os nossos joelhos dobrados? Porque os joelhos dobrados têm poder de quebrar correntes. Eu queria que essa semana você tirasse um tempo para orar de joelhos. Deus não precisa que você se ajoelhe, é você que precisa disso. Sabe por quê? Porque a posição que você está define a decisão que você vai tomar. Quando você se coloca de joelhos diante de Deus, você está declarando: Deus, eu rendo a minha vida ao Senhor. Deus, eu rendo o meu futuro ao Senhor. Deus, eu rendo a minha situação ao Senhor. E quando você rende nas mãos de Deus, você vai ver o que Deus faz na sua história. Porque quando a sua posição é de joelhos, a sua decisão vai ser diferente, a sua fala vai ser diferente, e você vai se lembrar que em todo tempo existe o favor de Deus sobre a sua vida, assim como estava sobre a vida de José. E olha só, José entendeu que se ajoelhar nunca foi fraqueza, mas sempre foi de onde vem a força dele. Sabe por que a gente tem aqui como ser humano, quando a gente se ajoelha diante de alguém, é um sinal de fraqueza, é um sinal. Mas a gente entende que diante de Deus, o se ajoelhar nunca foi fraqueza, mas foi um sinal de submissão à vontade de Deus. E quando a gente se ajoelha e declara a nossa fraqueza diante de Deus, Ele derrama a força que a gente precisa.
E olha só que interessante, gente. Coloca o versículo 21 e 22 para mim, 23 aí, para a gente encerrar aqui. Queria que você ficasse de pé comigo nesse momento. Olha só que interessante, versículo 21 fala assim: agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, gente, eu não sou Deus, vou alimentar vocês, vou alimentar os seus filhos, a sua família. Mesmo que você falhou comigo por escolha, eu vou fazer uma escolha diferente hoje, né? E continua no versículo 22: José pois habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. Ou seja, gente, 56 anos, ainda estava na metade da vida de José. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Dependendo do tanto de coisa difícil que você já passou, tem muita coisa boa para acontecer na sua vida ainda. E talvez as correntes que Deus está querendo quebrar na sua vida e na sua família hoje, não são correntes somente suas, mas a palavra fala aqui, sabe, que era para José, a família dele e os filhos dele. Então muitas das correntes que você está quebrando hoje são correntes geracionais, que vem acontecendo. Aconteceu com o seu avô, aconteceu com o seu pai, está acontecendo com você. Mas Deus está falando que nessa manhã hoje Ele quer quebrar, e não vai acontecer mais com você, e não vai acontecer mais com os meus filhos também, porque Deus tem uma bênção e um favor para derramar sobre você nessa manhã. E olha só o versículo 23, continuando: 110 anos, e viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Olha só que coisa, gente. Quando você dobra os seus joelhos para Deus, em rendição a Ele, você cria espaço para algo novo que Ele tem para fazer na sua vida. Porque nos joelhos de José nasceram os seus netos. Quando a vida te colocar de joelhos, quero que você espere que dessa rendição Deus vai trazer para você um novo começo. Para encerrar aqui, a gente teve a reunião dos pastores essa semana, e a gente estava lembrando lá no começo do Relevância. A gente sempre vai passando por momentos muito difíceis, mas um dos momentos mais difíceis que a gente passou foi um bom tempo atrás, quando a gente estava também estava começando o Relevância Alphaville. Também foi um período muito difícil, onde a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, a gente não tinha líder para servir, a gente não tinha espaço para fazer culto direito. E eu lembro que, gente, a gente ia na reunião com os pastores e a gente não conseguia nem falar, de tão difícil que estava. Era difícil para a gente conversar e tentar ter uma direção. E aí o que a gente falava, gente, não tem muito o que fazer. A gente ligava o som, a gente se ajoelhava na presença de Deus, ficava lá 2 horas chorando, ficava 2 horas quebrantando na presença de Deus. Gente, como que Deus foi fazendo um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. E aí essa quarta-feira a gente estava tendo a reunião dos pastores aqui, e eu falei, gente, hoje eu quero que nessa reunião a gente ore. E eu falei, tá tudo bem, a gente está vivendo uma fase muito boa, mas eu falei assim, a gente não pode só ficar se ajoelhando para Deus quando a gente vai passando por um momento difícil, não. A gente tem que tornar isso um padrão na nossa vida, porque se a gente torna se ajoelhar e se render, e a posição de joelho, se a posição onde a gente se entrega para Deus, você pode ter certeza, quando você está sobre a submissão de Deus, quando você coloca a sua casa e a sua família sob a submissão de Deus, você está declarando que o Senhor é o dono da sua casa e da sua família. Eu posso te garantir uma coisa: Deus toma conta daquilo que é dele, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e nós sonhamos. E a única coisa que você precisa fazer é se colocar na posição de joelhos e entender que a posição de joelhos quebra correntes. Fecha os seus olhos, porque eu sei que tem correntes sendo quebradas aqui nessa manhã.